Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está firme nesse propósito. Voltando então aqui nesse propósito de ler a Bíblia, né? E como eu digo, tenta ver todo o vídeo, meu irmão, porque tem muitas pessoas que elas entram no vídeo e elas não conseguem finalizar. Então eu vou tentar ler com mais calma, falando capítulo por versículo, para nós continuar lendo a Bíblia, né? Em um ano que vai valer a pena muito para você. Isso vai te ajudar muito. Você crê nisso? Então vamos tirar esse tempo para Deus, porque eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. Se você entrou aqui agora nesse canal, olha os outros vídeos que você vai ler a Bíblia com nós desde o início, né? Então olha lá os outros vídeos no início do canal que você vai ler a Bíblia conosco e isso vai te ajudar muito. Paremos então ontem, eu vou explicar mais com calma hoje, né? Vou falar capítulo e versículo para você poder acompanhar. Talvez é isso que talvez você não tenha acompanhado, né? Então eu vou tentar falar com mais calma e falar capítulo e versículo para você poder acompanhar. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentado, escolhe os bons para o cesto e os ruins deito fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. 50. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Você viu, meu irmão, minha irmã, a importância de nós ouvir a palavra, obedecer, andar de acordo com a vontade de Deus? Você viu que a Bíblia fala que naquele dia Jesus ele vai nos dar, entenda bem, a Bíblia está dizendo que você terá uma recompensa. Porque muitas pessoas acham que vêm para a igreja, né, largam às vezes os vícios, não pode fazer a sua vontade, que isso não vai ter uma recompensa. Ai das pessoas que pensam isso, porque vai ter uma grande recompensa. Entendeu bem? Por isso que nós não podemos olhar para ninguém. Você não sabe qual é a intenção que aquela pessoa vem na igreja. Muitas pessoas hoje elas vêm na igreja querendo aquilo que Deus tem para dar e não aquilo que Deus é. Jesus não promete as coisas aqui da terra. Pode ver, ele está dizendo aqui. Pelo contrário, ele está dizendo aqui que as pessoas têm que se desapegar das coisas daqui da terra para colocar as coisas lá do céu em primeiro lugar. E hoje nós não vimos isso. Hoje nós vimos que as pessoas estão preocupadas mais com as coisas da terra, com as preocupações terrenas, do que a vida espiritual. Entendeu? Pode ver que a pessoa trabalha o mês todo. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro. Entendeu? E ela vai lá e ela fica o quê? 9 horas. E às vezes não consegue orar 1 hora. Por que eu faço isso? Porque eu preciso de Deus. Como uma pessoa que trabalha, ela precisa do dinheiro. Então, se você precisa de Deus, você tem que colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. É isso, meu irmão, minha irmã. Colocar a salvação em primeiro lugar na sua vida. A salvação da sua alma, prioridade. Então, os problemas aqui da terra não vai desanimar a tua fé. Não vai fazer você errar contra Deus. Não vai fazer você desistir de abandonar a tua fé no Senhor Jesus. Entendeu? Versículo 51 agora. Mateus 13, 51. Entendeste todas estas coisas? Respondeu-lhe, sim. 52. Então lhe disse, por isso,
todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas, olha como é forte, novas e coisas velhas. Você viu que vale a pena você não olhar para ninguém? Naquele dia será separado os verdadeiros cristãos e os falsos. Naquele dia será separado os verdadeiros seguidores de Cristo e os falsos seguidores de Cristo. Por isso que você não pode olhar para a igreja, não pode olhar para pastor, não pode olhar para ninguém. Entendeu? Porque naquele dia todos serão julgados de acordo com aquilo que está dentro do seu coração, com as suas práticas no anonimato, no oculto, quando ninguém está vendo. Então vamos continuar. As pessoas não gostam de ouvir isso. Quer ver? Capítulo 13, versículo 53. Tendo Jesus proferido esta parábola, retirou-se dali. 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte, que se maravilhava e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, porque eles olharam Jesus como homem, entendeu? E não como enviado de Deus. E quantas pessoas hoje, diante de tudo que nós vimos acontecer, não acreditam mais que verdadeiramente existem pessoas de Deus, verdadeiramente existem pessoas usadas por Deus. Tudo que nós passamos na nossa vida, às vezes má experiência nas religiões, acabamos desanimando com Deus. Mas eu pergunto para você, você tem se apoiado em quê? Tem pessoa que ela se apoia em igreja, se apoia às vezes no pastor, entendeu? Você tem que conhecer aquela pessoa, porque a Bíblia diz: não diga que a pessoa é santa, vamos supor, precipitadamente, né? Às vezes por aquela pessoa, às vezes falar bonito, né? Por aquela pessoa, às vezes, e depois lá na frente você descobre um monte de coisa. Isso é muito forte. Por isso que você tem que estar apoiado na palavra e naquela pessoa que você sabe que ela vive aquilo que prega. Tem muita pessoa que ela prega, mas não vive o que prega, entendeu? Então você tem que acompanhar e seguir aquela pessoa que ela prega e ela vive aquilo que prega. Por que a Bíblia diz que Jesus, ele pregava como quem tinha autoridade? Entendeu? Ou seja, Jesus falava e ele fazia. Ele não dava cargo para as pessoas que ele não podia ele mesmo suportar. Por isso que ele vem aqui, passou por tudo, e hoje nós vivemos pela graça, ou seja, favor não merecido. Você viu? As pessoas que conheciam ele não acreditavam. E elas não acreditando, ele não pôde ajudar elas, como ajudou as pessoas que acreditaram nele. Então, capítulo 14. Por aquele tempo, ouviu a tetrarca Herodes a fama de Jesus. 14:2. E disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operaram força miraculosa. 14:3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodes, mulher de Filipe, seu irmão. 4. Pois João lhe dizia:
não tinha lícito possuí-la, e querendo matá-lo temia o povo, porque o tinha como profeta. 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todo e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, extinguida por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e do que estava com ele à mesa, determinou-lhe que lhe dessem. 10. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus. Você viu, meus irmãos, que quando chega a hora da pessoa, tem muitas pessoas que elas não entendem, isso aqui é uma coisa muito importante. Por que Deus ele deixa João Batista ser decapitado? Tem pessoa que ela não entende às vezes. Por que está na igreja às vezes e fica doente? Por que está na igreja e às vezes as lutas se levantam? Tem coisa que nós temos que passar. Entenda bem, chegou a hora do João Batista. Isso que as pessoas entendem. Acabou o tempo dele aqui. E a única certeza que nós temos na vida é que um dia nós vamos partir. Uns de acidente, outros de doença. Entendeu? Mas a única certeza que nós temos é que nós vamos partir. E ninguém sabe o dia nem a hora de partir. Mas nós vimos que João Batista, entenda uma coisa, ele estava na prisão. E lá ele não abandonou a sua fé. Ele não desistiu. Não importa o que você passa na saúde, na vida financeira, não abandone a tua fé. Porque se você abandonar a tua fé, você vai perder a salvação. Entendeu? O nosso corpo aqui, um dia ele vai partir daqui. Mas a nossa alma, ela vai para Deus. Então não vale a pena. João Batista ali, ele não desistiu. Imagina, ele foi decapitado. E ele foi decapitado por causa de uma aposta. E Deus não livrou ele. Tem pessoa que não entende. Por que Deus não livrou? Porque acabou o tempo dele. Deus se preocupa com a nossa alma, não com o nosso corpo. Nosso corpo vai apodrecer. Nosso corpo vai morrer. Seja rico, seja pobre. Todo mundo tem essa certeza. Mas ninguém quer saber disso. A nossa alma, ela é eterna. Você viu o filme, né? Quando corta a cabeça, João Batista estava olhando para o céu. Senhor, eu te entrego o meu espírito. Acabou. Mataram o corpo dele. Mas a alma dele foi para Deus. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, você não desistir, não desanimar. Porque a tua alma, ela é eterna. E ela um dia vai estar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós seremos julgados por tudo que praticamos aqui na terra. Tanto de bom como de ruim. Tá bom? Então nós vamos parar aqui no livro de Mateus, capítulo 14. Amanhã continuamos no versículo 13. Você viu? Olha para mim aqui uma coisa. Você viu que vale a pena ler a Bíblia? Às vezes você desanima, né? Às vezes você fica desanimado para ler a palavra. Mas você viu quantas coisas você aprende? João Batista, um homem que era profeta de Deus, pregava a palavra, vivia no meio do deserto pregando o evangelho. E olha como é que foi a morte dele. Então não queira entender o porquê que você passa as coisas. Só esteja bem com Deus, porque tudo que nós passamos é com a permissão de Deus. Muitas coisas passamos, é Deus nos sacudindo, é Deus querendo que nós mudamos em alguma área da nossa vida. Então não desanimes, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar e você terá a tua vitória. E Deus te dará força e salvará a tua alma no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado aqui e até amanhã em nome de Jesus.